Bom, boa tarde a todos. Nós vamos começar a nossa aula hoje e vamos falar de relações ecológicas, em especial ou mais focado para as relações que ocorrem entre espécies diferentes, o que a gente chama de relações interespecíficas. Além disso, também a gente vai falar de engenheiros ecológicos e espécies-chave. Aqui tem um resumão dos itens que nós vamos tratar nessa aula. Vamos fazer uma introdução sobre interações, falar quais são os tipos de interações que existem, que estão descritas. Vamos focar um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais sobre a competição e também vamos falar do princípio da exclusão competitiva, falar de facilitação, engenheiros ecológicos e de espécies-chave. Então, aqui nesse esquema, estão as interações possíveis e, vamos dizer assim, as suas classificações. Então, a gente tem dois grupos de interações ou relações ecológicas, que a gente chama de relações interespecíficas, que são as interações que ocorrem entre espécies diferentes, e as intraespecíficas, que são aquelas que acontecem dentro da população, ou seja, entre organismos da mesma espécie. Dentro das interações interespecíficas e também nas intra, a gente pode ter relações harmônicas e desarmônicas. Também aqui nas interespecíficas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Entre as interespecíficas harmônicas estão a protocooperação, o mutualismo e o comensalismo. Harmônica é porque não há prejuízo algum para qualquer uma das espécies envolvidas. Desarmônica porque há prejuízo para pelo menos uma das espécies envolvidas, podendo ser também para ambas as espécies o prejuízo. Nesses quadros aqui, vocês veem sinais de positivo, zero e negativo. Aqui é o resultado da interação para cada uma das espécies. Então, no mutualismo e na protocooperação, ambas as espécies da associação são beneficiadas, para ambas a associação é positiva. Aqui no parasitismo e na predação, uma das espécies é beneficiada enquanto a outra é prejudicada. No comensalismo, uma espécie é beneficiada e a interação para outra é zero, que a gente diz que é neutra. No amensalismo, uma espécie é prejudicada enquanto a outra não é influenciada. Dentro das relações intraespecíficas, a gente tem, entre as desarmônicas, o canibalismo e a competição. Lembrando que a competição é o único tipo de interação que tanto ocorre entre espécies, quanto ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Tanto pode ser intra quanto interespecífica. Na competição, ambas as espécies saem prejudicadas. No canibalismo, uma espécie é beneficiada e outra é prejudicada. Na verdade, aqui nem é espécie, né? Porque a gente está falando de intraespecífica. É um indivíduo é beneficiado, enquanto outro indivíduo é prejudicado. Nas harmônicas, ambos os indivíduos são beneficiados. E os exemplos que a gente tem de interações harmônicas são a sociedade e as colônias. Aqui na nossa aula, a gente não trabalha com as interações intraespecíficas, porque do ponto de vista ecológico, elas são muito pouco, vamos dizer assim, norteadoras de mudanças ou de modificações, alterações no ambiente. São, por exemplo, o canibalismo, são poucas as espécies que praticam, e mesmo as espécies que praticam, a quantidade de organismos consumidos no canibalismo não altera profundamente a constituição ou a composição da população. E aqui nas harmônicas também, que no caso da sociedade da colônia, sociedade é um modo de viver do grupo, bem como a colônia, eles não influenciam significativamente o equilíbrio nem das teias, nem das cadeias, nem do próprio ambiente em si, tá? Então, a gente só trabalha aqui na nossa aula as interespecíficas, mas para a gente entender que também existem outro lado, né, as intra, a gente está citando aqui
nesse slide no início da aula. Alguma pergunta, dúvida ou comentário? Tudo tranquilo. Ok. Então, aqui tem uma tabela que vai mostrar o efeito da interação para espécie. No caso aqui, a gente já está falando das interespecíficas apenas, tá? Então, aqui a gente começa com o neutralismo. Nenhuma das duas espécies é afetada nem negativa nem positivamente. Depois a gente explica um pouco mais sobre isso. A gente tem competição por interferência e por exploração, onde as duas espécies são afetadas negativamente. O amensalismo, onde uma espécie, uma ou mais espécies podem acabar morrendo, enquanto a outra população ela não é afetada. No parasitismo, o parasita é beneficiado, assim como na predação o predador é beneficiado, e o hospedeiro e a presa são prejudicados nessa interação. No comensalismo, uma espécie é beneficiada, que é a espécie comensal, e para o hospedeiro não há prejuízo nem benefício. Na protocooperação e no mutualismo, ambas as espécies são beneficiadas, porém, na protocooperação, a interação não é obrigatória, enquanto no mutualismo, praticamente, as espécies não conseguem sobreviver sem aquele tipo de associação. E na facilitação, a espécie facilitadora não sofre dano nem benefício, para ela a interação é neutra, enquanto a sua presença é de fundamental importância para o benefício de outras espécies que estejam associadas a ela. Alguma pergunta? Ok. Não, nenhuma pergunta. Professora, tem uma pessoa querendo entrar na aula que não está conseguindo. Aceitei aí, viu? Os três que estavam na fila aí esperando para. Talvez já tenham entrado. Tá bom. Então vamos começar aí com alguns exemplos. O neutralismo. Neutralismo não é um conceito fácil de se entender. Talvez não se classifique nem mesmo como uma interação ecológica. Apenas nos livros de ecologia, apenas um autor, que é o Odum, traz esse tipo de interação, tá? No neutralismo, você imaginar que tem uma interação e nenhuma das duas espécies está sendo nem prejudicada nem beneficiada, às vezes é difícil você pensar que tipo de interação é essa. Pensar um exemplo. Que exemplo eu consigo dizer que as duas espécies estão interagindo, mas ninguém é beneficiado e ninguém é prejudicado, né? É difícil. Então, assim, a maioria dos autores não traz. E se vocês prestaram atenção, nem mesmo naquele esquema que eu coloquei, traz esse tipo de interação, porque, de fato, a maioria dos autores não traz o neutralismo. Mas, como existe, né, o neutralismo, ele poderia, assim, até mesmo difícil de você conceituar, mas tem algumas fontes que dizem que o simples fato de uma espécie estar em contato com a outra, embora não haja nem esse benefício, nem esse prejuízo, mas só pelo fato de ele estar em contato seria um neutralismo. Por exemplo, as pessoas me perguntam assim, professora, o que é o exemplo do maracujá com pé de manga, por exemplo, né? Que o maracujá, às vezes, ele usa ali como suporte aquele tronco, né, do pé de manga. Então, assim, é possível que isso seja um neutralismo, porque ninguém está se beneficiando nem se prejudicando. Simplesmente, o maracujá ele não está procurando um benefício, ele está crescendo e como ele é um caule escandente, que não tem firmeza para crescer ereto, ele se encosta em qualquer coisa, que quer seja um muro, uma estaca que você colocar. Então, nesse sentido, se você entender que não é um benefício para o maracujazeiro e que o pé de manga não está se prejudicando, então a gente teria aí um exemplo de neutralismo.
Então, por exemplo, um calango passando por cima da árvore, um passarinho que coloca o seu ninho na árvore. Simplesmente ele está colocando ali como colocaria em qualquer outro canto. E a árvore não está sendo nem beneficiada nem prejudicada por aquela associação. E se a gente entender que o passarinho também não está sendo diretamente beneficiado, então você pode classificar isso como neutralismo. Mas é o que eu estou falando, isso é interpretação de algumas fontes, tá? Na minha visão, não estaria ocorrendo interação. O fato de um passarinho estar colocando o ninho dele sobre a árvore. Para mim, não estaria havendo interação, tá? Mas há fontes que classificam isso como neutralismo. Bom, mas uma turma minha de engenharia florestal conseguiu capturar imagens de um neutralismo, que são essas imagens que eu passo agora para vocês. Aqui a gente tem a associação de uma dicotiledônia, essa árvore aqui, que eu não sei dizer qual é, nem os meninos acho que não sabiam dizer qual era. E aqui a gente tem uma monocotiledônia, um babaçu. Nessa segunda imagem, você vai ver que o babaçu está saindo do caule da árvore, da dicotiledônia. Ó, tá aqui, deixa eu mostrar as próximas imagens. Ó, simplesmente um estava próximo do outro e a árvore cresceu englobando parte do tronco do babaçu. Aqui é o babaçu e aqui é a outra árvore. E aqui mais uma vez, ó, ele sai, a árvore cresceu para cá e o tronco dele cresceu para cá. Pergunto para vocês, por que a gente poderia dizer que isso é neutralismo? Com base no que eu já explicitei até agora. Nenhuma está. Porque nenhuma está tirando vantagem da outra. Como que a gente prova isso? Pelas imagens. Não estão apresentando nenhum sinal de dano. Como que a gente afirma isso? Olha, tá tudo verdinho, bonitinho. O babaçu tá dando fruto, talvez. Isso. Então, tem um ramo aqui, porque quando há prejuízo para alguma das espécies, uma das primeiras coisas que você vê ser afetada é a reprodução. Então, se a espécie está aqui com, acho que é um cacho seco aqui, mas indica que reproduziu, significa que ela não está tendo prejuízo, né? E o fato também a dicotiledônia estar verde, também indica que ela não está sendo prejudicada, né? Então, fisiologicamente falando e morfologicamente falando, a gente pode comprovar que as espécies não estão sendo afetadas. Até eu já dei uma dica da questão de serem mono e dicotiledôneas, né? Primeiro, em termos de radiação solar, não há competição. Então, não há uma interação negativa. Não há competição por quê? Como que eu sei que não há? Primeiro, pelo formato das copas, pela posição da incidência de radiação solar, pela cor da folhagem, né? A gente vê que não há competição por folha, por luz, radiação solar. Não há competição por água. Por quê? Porque monocotiledôneas têm raízes pivotantes, que exploram o solo em profundidade diferente de uma dicotiledônea, principalmente desse porte, que tem uma raiz axial e que explora tanto água quanto nutrientes em regiões diferenciadas. Então, não haveria competição aqui. Também não há um parasitismo, então não há prejuízo para nenhuma das duas espécies. Benefícios também talvez não existam. Se existir, seria pela queda da folhagem, que aumenta o teor de matéria orgânica do solo, logo aumenta o teor de nutrientes, e esses nutrientes iriam, de certa forma, beneficiar a árvore.
Só que esse já é um lado mais difícil de você comprovar, porque tem tanta planta aí, né? Assim, tem tanto capim aí que vai morrendo, vai mineralizando, vai devolvendo esses nutrientes, não necessariamente os nutrientes da árvore, né? Então, assim, a gente achou melhor encaixar isso como neutralismo, entendendo que não tem ninguém se beneficiando e ninguém se prejudicando. Simplesmente elas estão juntas aí, sem benefício ou prejuízo. Dúvidas ou comentários? Não, não, entendemos. Ok. Bom, a próxima interação que eu trago aqui é o comensalismo. Como o próprio nome diz, comensalismo é algo que está relacionado ao comer ou à alimentação, né? É um tipo de associação por alimento. É uma associação não obrigatória, não é obrigado que as duas espécies sejam associadas. Cada uma das espécies vive sem a interação, mas quando ela acontece, pelo menos uma das espécies é beneficiada. Lembrando, para quem não decorou a tabela inicial, né, dos resultados da interação para cada uma das espécies, aqui nós temos um caso positivo, neutro. Positivo para a árvore, ou para a ave, que é comensal, e neutro para, nesse exemplo, para a capivara, que é a espécie beneficiadora. Então, nesse caso aqui da capivara, a capivara, quando ela vai andando pela vegetação, ela vai espantando os insetos. Essas aves que estão próximas a ela são aves insetívoras. Então, por, vamos dizer assim, preguiça de caçarem, elas se associam às capivaras, e aí, quando a capivara vai andando na vegetação, os insetos vão se espalhando e elas vão capturando esses insetos com mais facilidade, tá? Como eu falei, não é obrigatório. A ave pode muito bem se virar caçando os insetos dela, só que ela aproveita a associação. Oi. Do jeito que tá essa imagem aí, o passarinho está em cima da capivara. Vamos dizer que esse passarinho se alimentasse dos carrapatos que estão na capivara. Já seria outro tipo de relação? Sim, sim. Acho que a gente tem imagem aí para frente disso, né? Já se encaixa em outro tipo de interação. Se eu não me engano, tem outra imagem aí para frente. Se não, tem outra imagem que vai falar disso aí. Mais alguma pergunta ou dúvida aqui, nesse caso? Ficou entendido? Não. Beleza. Esse aqui é um dos exemplos clássicos quando você pesquisa o termo comensalismo no Google. E é um dos exemplos clássicos também que os livros de ensino médio fundamental trazem, que é o caso do tubarão com o peixe rêmora, né? Então, o peixe rêmora é esse peixinho aqui menor, ele tem ventosas que fixam o corpo dele ao tubarão. Por onde o tubarão vai, leva a rêmora com ele. Para ele não é peso algum, para ele não é prejuízo algum, não tem problema. Ela é muito leve, o corpo dela é muito leve. Mas a rêmora é beneficiada nessa associação, porque assim como o tubarão, ela se alimenta de organismos mortos. Então, o tubarão é um exímio caçador, ele caça, e à medida que ele vai tentando ali se alimentar, vão sobrando restos do alimento ali na água, e como eles estão associados ao tubarão, eles acabam se aproveitando desses restos, né? Então, para a rêmora, a interação é positiva, e para o tubarão, a associação é neutra, não há prejuízo nem benefício para ele. Ok? Vamos passando. Bom, aquilo ali são exemplos de comensalismo no reino animal. Existem também exemplos de comensalismo no reino vegetal, que é o que a gente chama de inquilinismo, tá? Não deixa de ser um tipo de comensalismo, mas a gente, no reino vegetal, chama de inquilinismo, tá? Aqui é
essa interação, ela pode ser facilmente visualizada em muitas espécies de orquídeas e de bromélias, que são plantas chamadas de epífitas. Epi quer dizer sobre, fitos quer dizer planta. Então, epifitismo não é um tipo de interação, é um modo, vamos dizer assim, um estilo de vida, é um modo de viver sobre, né? Ela vive sobre planta, ela vive sobre outra planta. Então, nesse caso aqui, tanto as bromélias quanto as orquídeas, elas não trazem prejuízo para aquela espécie hospedeira delas, tá? Elas simplesmente são beneficiadas pelo suporte que a espécie dá e pela lavagem das folhas, porque essas bromélias, se você olhar aqui, essas bromélias aqui, elas são chamadas de bromélias tanque, porque essas folhas dela aqui elas não têm pecíolo, né? Mas nessa região aqui de encaixe, elas armazenam água, que é de onde elas retiram nutrientes, tá? Então, a água que cai da chuva lava as folhas, tira nutrientes das folhas das árvores, e essa água, quando se deposita nesse tanque das bromélias, fica ali armazenado, servindo como fonte de água e de nutrientes para essa planta. Então, a bromélia é beneficiada, mas a outra árvore não é prejudicada, para ela a interação é neutra. E lembrando que aqui, esse tipo de comensalismo a gente chama de inquilinismo. Perguntas? Dúvidas? Ok. Bom, parasitismo. No parasitismo, há um prejuízo para uma das espécies, no caso, o hospedeiro é prejudicado, enquanto o parasita é beneficiado. Pode existir parasitismo entre plantas, entre animais, entre animal e planta, e também acontece entre animal e micro-organismo, e de micro-organismo com micro-organismo, tá? Então, assim, o parasitismo, bem como a predação e a competição, são as interações mais comuns de acontecerem na natureza. São as três interações mais globais, vamos dizer assim. E elas são grandes estruturadoras de comunidade. Tanto é que, se vocês lembrarem lá da aula de nicho, a gente vai ver que o nicho efetivo ou realizado é realizado também por conta do parasitismo, para que a espécie fuja dos seus parasitas, vamos dizer assim, ela acaba realizando o seu nicho onde onde o parasita dela não tem condições ambientais de estar, né? Da mesma forma, a competição e a predação, bem como o clima, precipitação, umidade, vão influenciar na realização desse nicho, na especialização desse nicho, né? Na redução desse nicho para evitar essas questões negativas. Então, são interações, do ponto de vista ecológico, muito fortes, muito estruturadora de comunidades. Existem dois tipos macro de parasitismo, que a gente chama de endoparasitismo e ectoparasitismo. Endo é quando o organismo vive dentro, o parasita vive dentro do organismo parasitado, ou hospedeiro. E os ectoparasitas, que são aqueles parasitas externos, que ficam fora do corpo, retirando nutrientes. Então, por exemplo, os hemoparasitas, como a borrélia e a... Como é o nome? Esse que dá nos cachorros, que é muito comum, que dá no carrapato, que passa... Enfim, não vou lembrar o nome dele agora. É um endoparasita. Na verdade, Babese e erliquiose. Como é? Tem erliquiose, tem babese. Isso, a erlíquia também, a babésia, são hemoparasitas, né? São parasitas internos e são parasitas de células sanguíneas.
Então, eles são endoparasitas. E os carrapatos, por sua vez, que também são parasitas, mas são ectoparasitas, que transmitem um endoparasita, né? Os piolhos as pulgas são ectoparasitas. Então, mas não, a maior parte dos parasitas, de fato, é ecto, vive fora do corpo do organismo. Obrigada aí por me lembrar aí do nome. Começando aqui, alguns exemplos de parasitismo, começando aqui do parasitismo animal-planta. Eu coloquei a imagem e ela não está aparecendo. Eu acho que eu coloquei, não sei, não entendi por que não apareceu, mas depois eu ajeito aqui. Bom, a imagem que eu tinha colocado aqui era de um pulgão se alimentando da planta, né? Então, o pulgão é um ectoparasita, é um animal que se alimenta da seiva de planta. Então, é um parasitismo animal-planta. Como parasitismo, o exemplo de parasitismo animal-animal, eu trago aqui esse exemplo. Esse animalzinho aqui é um crustáceo, o nome dele é Cimotoa exígua, tá? Ele se estabelece na boca do peixe. E ele atrofia a língua do peixe. O peixe já não tem mais mobilidade na língua. E o crustáceo, ele fica instalado ali dentro. Quando o peixe vai abrir a boca para se alimentar, primeiro o alimento passa por ele, né? E aí, o que sobrar ou o que der vai para o peixe, né? Então, ele fica ali parasitando o peixe, impedindo esse peixe de se alimentar adequadamente, né? Agora, a gente tem que entender uma coisa, talvez até vocês já tenham ouvido falar, que um dos pré-requisitos do parasita é ele não matar o seu hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele acaba determinando a sua própria extinção, a sua própria morte. Então, pode acontecer várias situações. O período de vida do hospedeiro, do parasita ser menor do que o do hospedeiro, ou seja, antes mesmo do hospedeiro morrer, ele já teria completado o seu ciclo de vida, já teria reproduzido, já teria crescido, se alimentado, e não precisaria mais daquele hospedeiro, podendo ele morrer, né? Entre outras situações que poderiam acontecer. Outro exemplo aqui de parasitismo animal-animal que eu trago é o caso de aranhas do tipo caranguejeira ou tarântulas, né? E um inseto um besouro chamado cavalo do cão, que é esse aqui, tá? Então, qual é a interação aqui? A interação é de parasitismo. Por quê? O cavalo do cão, ele não vai se alimentar da aranha. Ele se aproxima dela, ele injeta uma toxina nela, que deixa a aranha paralisada. Depois, se vocês quiserem procurar essa interação no YouTube, vocês vão encontrar vídeos, tá? Desse tipo de interação. Talvez até mesmo você já tenha visto. Às vezes, quando eu relato esse tipo de interação, os meninos dizem que já viram algo semelhante, né, algo parecido, só não entendiam o que era que estava acontecendo, né? Então, essa toxina paralisa a aranha, e aí o besouro vem e no abdômen da aranha, ele injeta o ovo dele, ele depõe o ovo dele. Aí, dentro do abdômen, o ovo vai se desenvolvendo, vai virando larva, e depois ele sai já como inseto, né? Claro, ele vai crescendo, se alimentando dos órgãos internos da aranha, e lógico, a aranha vai morrer com o passar do tempo, né? Mas é o que acontece. Como eu falei, pode ser que o ciclo seja concluído antes mesmo do organismo morrer, ou nesse caso, dele entrar em decomposição.
total, né? Então, quando coincide ali o período do desenvolvimento dele com o período que termina de digerir, vamos dizer assim, os órgãos internos aí, os órgãos abdominais da aranha, tá? Não é só essa espécie que faz isso, tá? Tem outras espécies também inclusive eu tinha até um vídeo aqui, eu posso tentar passar no final da aula, é porque os vídeos eu não estou conseguindo conectar o áudio no Meet, mas só o vídeo, só a parte visual, né? Mas eu posso tentar ver para vocês também aí um outro besouro que faz isso também, tá? Algum comentário, dúvidas ou perguntas? Ok. Bom, no reino vegetal também temos Oi. Professora, Oi. e aquele parasita que infecta insetos, que faz com que eles se matem, tipo, se jogando na água, são os vermezinhos. Vixe, eu não li sobre isso ainda não. Esses casos eu ainda não Hoje tem conheço. um até que infecta caramujo e faz ele Hum. subir, ele fica bem no olho e fica chamando a atenção de pássaros, que ele termina o ciclo nos pássaros. Ele faz com que Ah, eles subam em lugares altos. certo. O caramujo é um hospedeiro inicial dele, né? E aí depois ele faz o caramujo subir na água, é isso? E para ele ser comido por pássaros e o animal passar e o parasita passar Uhum. para o gato. É isso? É. Aí, no caso, nesse caso, ele quer que o hospedeiro morra, né? É a lei da sobrevivência, né? Se vai morrer para dar vida a ele, não tem problema, né? Mas é um caso interessante. Eu não tinha lido ainda sobre essa situação, não, mas é bem interessante, né? Bom, há um trabalho de pesquisa que foi realizado em Goiás, em área de Cerrado, e em 2018, se eu não me engano, eles descobriram uma espécie de planta parasita de outra planta, que é essa aqui, tá? Essa espécie, que ela se chama Prosopanch demogorgone, Aristolochiaceae, ela parasita uma outra planta chamada vassoura, tá? Aí, os pesquisadores dela acharam ela parecida com o Demogorgon do Stranger Things. Na verdade, o Demogorgon não é um personagem, vamos dizer assim, que surgiu na série Stranger Things. Ele já existia, mas talvez ele tenha ficado mais conhecido por conta dessa série. Não sei quantos assistiram a série, mas o nome da espécie, inclusive, foi colocada em homenagem ao Demogorgon, né? Então ela ficou como Prosopanch demogorgone, porque essa parte dela aqui se assemelha a essa cabeça do Demogorgon. Alguém assistiu? Stranger Things? Já sim. Já sim, Demogorgon é de RP, de D&D, né? D&D é o quê? Nessas coisas aí de... RPG de mesa. Hã? RPG de mesa. Tá É um falando? jogo, é um jogo de... Falando em aramaico para mim. Não entendo nada disso aí. Para mim é novidade essas coisas aí. Assim, a série eu assisti, né? Eu gostei bastante. Assim, eu acho que eram 3 temporadas, se eu não me engano, 2 ou 3 temporadas. Mas esses jogos aí realmente eu tô por fora. Tá? Então, assim, é uma espécie vegetal que parasita uma outra planta, tá? E aqui, no parasitismo vegetal, a gente tem 2 tipos de parasitismo. Tem o holoparasitismo e o hemiparasitismo. Lembrando que parasitismo vegetal a gente chama de fitoparasitismo.
porque é parasita de plantas, de fitos, né? Nesse caso aqui da Prosopanche, é holoparasitismo. Por que holo? Quando a planta parasita, ela não consegue fazer fotossíntese. E se você olhar, ela não tem cloroplastos, né? Ela não é provida de cloroplastos, e todo o alimento dela vem do parasitismo, dela sugar outra planta. Tá? Então, os holoparasitas, eles não têm capacidade nem parcial de realizar, de fazer o seu alimento. Mas tem também os hemiparasitas, que são aqueles que tanto fazem fotossíntese quanto parasitam, tá? E um exemplo clássico disso aqui é a erva de passarinho, que é parasita de plantas, né? Ela é muito comum de você olhar. Às vezes você vê uma árvore que está com uma parte toda seca, mas tem uma moitinha verde ali em cima dela, é a erva de passarinho, que ela mata mesmo, ela seca assim, ela não mata a planta, mas ela seca boa parte dos galhos, dos ramos. Onde ela está, você vê ao redor dela os ramos, os galhos da árvore secos, porque ela tem estruturas de fixação no caule, no tronco, que sugam a seiva. A seiva é elaborada, né? E aí a planta não se alimenta naquela região e acaba secando. Dúvidas, perguntas ou comentários? Passemos adiante. Bom, tem um outro tipo de interação que eu trago aqui, que é a sintrofia. Não sei quantos já ouviram falar, quantos já leram, não é comum a gente ver esse termo em interações, nem mesmo na ecologia, mas é um termo muito conhecido dos microbiologistas. Tá? Quem trabalha com manipulação de micro-organismos, acho que conhece bem a sintrofia. Bom, a sintrofia, ela é uma interação que eu não sei dizer para vocês o que ela é, tá? E no exercício, uma das questões é vocês me dizerem o que é sintrofia. Eu posso sugerir algumas classificações, assim, onde ela pode estar encaixada, mas quem vai tirar as conclusões são vocês mesmos, com base na pesquisa que fizerem, tá? Com base na decisão que tomarem. Como eu falei para vocês aqui, ecologia é um negócio meio amplo, não é muito absoluto, tem leques, tem possibilidades, tá? Então, há quem classifique a sintrofia como um tipo de parasitismo. O que é a sintrofia? É uma forma de um organismo englobar o outro, e nesse englobar, há um benefício para ambas as espécies. O englobador é beneficiado porque isso acontece num ambiente em que esse englobador não consegue sobreviver. Então, ele pega esse outro organismo, engloba ele e utiliza esse organismo interno, esse organismo, vamos dizer assim, parasitado. Não sei se isso é parasitismo mesmo, né? Porque a ideia de parasitismo não é o interno sendo sugado pelo externo, né? Mas é o contrário. É o interno sugando o externo. Estão me entendendo? Oi? Sim. A situação da bactéria que vive no intestino da vaca, que ajuda a digerir lá a celulose, ele se encaixa nesse exemplo? Não. Vamos construir ainda mais aqui a questão da sintrofia, tá? Então, eu vou também citar exemplo para vocês entenderem o que acontece, tá? Então, um dos conceitos que a gente traz aqui é que isso é uma forma parasitária de desenvolvimento de certos organismos que vivem sobre outros do mesmo grupo, tá? Se eu for olhar por aqui,
por esse conceito, eu não vou conseguir entender as nuances da sintrofia. E vou dizer que ela é simplesmente uma forma de parasitismo, porque se ela vive sobre outro organismo e o pré-requisito é ser um organismo do mesmo grupo, isso também se encaixa em parasitismo. Ok. Mas eu entendo também que a sintrofia pode ser uma forma de mutualismo endossimbiótica. O que é isso? Mutualismo, porque há um benefício mútuo. As duas espécies são beneficiadas. Endossimbiótica, porque simbiose quer dizer viver juntos. Mas simbiose também tanto pode ser externa quanto interna. Por isso que eu estou colocando que é endossimbiótica. É um viver junto, um dentro do outro. E mutualismo, mutualístico, porque um está beneficiando o outro. Mas há quem não entenda que há um benefício mútuo, tá? Então, vocês podem encontrar exemplos de que há um benefício entre as duas espécies, e aí eu já não encaixaria, não poderia encaixar como parasitismo, se há um benefício para as duas espécies, ou apenas uma espécie beneficia o hospedeiro. A diferença aqui, para vocês entenderem, eu vou frisar mais uma vez. No parasitismo, quem é beneficiado é o parasita. Na sintrofia, quem é beneficiado é o hospedeiro. Então, o tipo de parasitismo que quem é beneficiado é o hospedeiro. Entenderam? Outro conceito diz que é uma relação metabólica entre dois organismos. Por que metabólico? Porque envolve o metabolismo para ambas as espécies, que viabiliza o desenvolvimento do conjunto das duas num local onde não seria possível o crescimento separado. Então, tipo assim, eu poderia pensar nos líquens como sendo um exemplo de sintrofia? Não vou responder. Não vou dar a minha opinião, porque eu quero a de vocês. Né? Os líquens se encaixam nesse conceito aqui. Quando eu digo que é uma relação que envolve o metabolismo, e que essa relação vai viabilizar o desenvolvimento do conjunto das duas espécies, sendo que separadas elas não conseguiriam sobreviver, então eu posso classificar esse exemplo do líquens aqui, que é o mesmo das bactérias fixadoras de nitrogênio, né, que vão se associar com as raízes das leguminosas, vão fazer os nódulos, vão fixar nitrogênio e repassar para a planta, porque uma vez que a planta não tem condições, nenhuma planta tem condição de pegar o N2 do ar. O nitrogênio do ar é inerte para as plantas, então elas não conseguem. Já essas bactérias, elas conseguem se associar com um grupo de espécies, mais conhecido na família leguminosa, ou fabácea, e elas conseguem repassar nitrogênio para a planta, e a planta repassa fotossintatos para ela. Né? Então, assim, eu posso classificar isso como sintrofia? Não sei. Depende do que vocês vão me dizer, tá? Entre micro-organismos, a sintrofia pode trazer benefícios para ambos, uma vez que a interação ajuda a realizar uma melhor assimilação de energia. Inclusive, eu estou trazendo aqui um link, eu peço que depois vocês olhem mesmo, assim, vão ter que olhar, vão pesquisar e vão ter que olhar esse link, tá? É uma reportagem aí nesse site É o País, que ele vem trazendo aí uma descoberta das arqueias, que acredita-se que foi de onde surgiu toda a evolução, né? Ela pode ser um organismo-chave na evolução, leiam o artigo, é relativamente interessante. As arqueias, elas são mais primitivas do que as bactérias, no sentido de desenvolvimento, tá? Elas são não que elas sejam primitivas em sentido de tempo, né? Mas que elas são mais primitivas no sentido de serem menos desenvolvidas do que as bactérias. Elas não conseguem, pelo menos no início, elas não conseguiam ter a mitocôndria, elas não tinham mitocôndrias.
não tinham como produzir energia. Então, elas englobaram uma bactéria, né, e assimilaram essa bactéria, que se tornou o que acredita-se que seja a fonte das mitocôndrias, né, que seja a origem das mitocôndrias, tá? E dali as arqueias conseguiram tirar oxigênio, metabolizar o oxigênio, né, e obter energia, coisa que elas não poderiam, porque elas estão num ambiente, elas vivem primordialmente nas regiões profundas, coisas de 3.000 metros de profundidade, né, nos oceanos, e nessa interação de sintrofia, elas conseguiram, então, assimilar as bactérias e produzir energia através dessa incorporação. Eu não vou emitir opinião, na hora que eu estava lendo a reportagem, assim, quando você tem determinados conhecimentos em biologia, você fica meio que já acionando esses conhecimentos para dizer se a reportagem é verdadeira ou não, né? Enfim, tenham as opiniões de vocês, eu não quero colocar minha opinião para vocês, eu quero que vocês formem a opinião de vocês, tá? Dúvidas, perguntas, comentários? Então, aí eu estou até colocando que isso é uma pesquisa, né? Vocês vão dizer se sintrofia é uma forma de parasitismo, se é uma forma de simbiose, se é protocooperação, se é mutualismo, enfim. Ou se é simplesmente sintrofia. Não é nada disso. Bom, a predação é o ato de matar para se alimentar da presa. E, normalmente, o predador, ele é maior do que a presa, para poder mais facilmente capturar essa presa, né, e se alimentar dela. Mas na natureza nem tudo é regra, aliás, as regras têm suas exceções. Há também aqueles organismos cuja presa é maior do que o predador, como é o caso da imagem de baixo de uma onça capturando uma zebra, né? Os organismos, as presas, na verdade, elas têm tendência a evitar os seus predadores. E de diversas formas, desde o mimetismo. Essa semana eu vi uma publicação de um colega meu, que ele é professor da Unesp, de Botucatu, sobre a mariposa beija-flor. É uma mariposa que, quando você olha ela se alimentando do néctar de uma flor, você não diz que é uma mariposa, não diz que é um inseto. Você diz que é um beija-flor, né, um colibri. E isso é uma forma dela não ser capturada, porque os predadores de insetos, lógico, eles não são predadores de aves. Então, é uma forma dela dela afugentar os predadores dela. E, inclusive, ela tem marcas no corpo que são típicas dos beija-flores, né? Típicas dos colibris. Então, ela tem, assim, uma forma de modificação do corpo que deixa ela muito semelhante. Isso é uma forma de se evitar predador. Fora aqueles, como as lulas, que soltam tinta no ambiente, que deixam o ambiente turvo, e o predador não consegue enxergar, fora aqueles que lançam substâncias químicas, e aí tem um exemplo aqui do besouro do sapo, que eu, quando terminar, vou passar o vídeo também, que ele lança um suco que faz com que o sapo regurgite o besouro, e ele consegue sobreviver, mesmo depois de ter sido comido já há algum tempinho, ele consegue sobreviver e fazer o sapo devolver ele ao meio ambiente. Então, assim, as presas evitam seus predadores de N formas. Tem também aqueles que se escondem, tem aqueles que têm estratégias de correr
impedindo o ataque do predador. Um caso assim que eu acho bastante interessante, que eu assisti numa temporada do Animal Planet, que chama A Presa do Predador. Então, nesse programa, eles comparam as condições da presa e do predador e a possibilidade, quando você vê assim, a velocidade, o peso, tudo do predador, você diz assim, lógico, não tem como esse predador não pegar essa presa. Só que a presa ela vai ter uma estratégia de evitar a predação. Como, por exemplo, acho que não sei se é uma gazela, que a onça está correndo atrás dela, e a onça ela vem se aproximando porque ela tem uma velocidade muito maior do que a da gazela. Só que quando ela está muito perto, já para dar o bote, já para pular, a gazela dá uma cortada lateral e a onça passa direto, né? Então ela ganha tempo na corrida, e nisso ela acaba cansando a onça, que não pode perder muita energia para pegar a sua presa, porque senão ela pode determinar o esgotamento da energia dela e acabar morrendo na perseguição do alimento dela, certo? Agora, tem também aqueles predadores que dão o seu jeitinho para atrair a presa. Sei quantos de vocês estão acompanhando no Fantástico, essa série que ele passa dos 7 continentes, né? E num deles tinha uma cobra que ela vivia num penhasco, num rochedo, e ela tinha o rabo dela tinha um formato de um escorpião. Então, ela era da cor da rocha, e ela botava o rabo dela para fora, deixava o rabo dela exposto, e quando a ave via aquele rabo, achava que era um escorpião, ia lá abocanhar o escorpião, ela pegava a ave. Então, assim, na natureza, cada um dá o seu jeitinho, né? Cada um faz aquilo que pode, tanto para sobreviver, quer seja matando, quer seja evitando o seu predador. Comentários? Vocês estão calados? Não, só ouvindo mesmo. Eu assisti isso aí, professora, incrível. Eu gosto muito daquela série. É bem bacana. Tem coisa assim da biologia, da ecologia, que é bem interessante. Pois vamos lá. A protocooperação, lembrem, tá? Muito cuidado quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, com a fonte, o tipo de site que vocês pesquisam. Evitem esses sites tipo Brasil Escola, Info Escola, não sei o quê. Esses sitezinhos assim que não são de muita confiança. Busquem artigos científicos para embasar a pesquisa de vocês. Então, assim, há uma confusão muito grande entre o que é protocooperação e o que é mutualismo na internet, tá? Então, tentem prestar atenção para evitar esse tipo de erro na hora da apresentação de vocês. A protocooperação e o mutualismo são 2 tipos de interações onde ambas as espécies são beneficiadas. As duas são beneficiadas. A diferença é que na protocooperação não é obrigatória a interação. Cada um pode viver separadamente a sua vida. Enquanto no mutualismo, os organismos acabam vivendo juntos. A protocooperação, ela também pode ser chamada de mutualismo facultativo. Tem gente que traz como sinônimo de protocooperação, tá? Mutualismo facultativo, porque não é obrigatório, a interação não é obrigatória. Agora, sim, eu não gosto muito desse termo, por quê? Porque, não, desculpa, não é isso não. O mutualismo quer dizer mútuo, benefício para ambas as espécies, né? Então, por isso que ele traz essa outra classificação de protocooperação como mutualismo facultativo. Então, é um benefício para ambas as espécies, mas que não é obrigatório, é facultativo. O exemplo que a gente traz aqui, que alguém até perguntou lá mais para trás, né?
Se aquela ave tivesse comendo o carrapato da capivara, se ainda se encaixava no exemplo de comensalismo, né? E eu falei que não, ele vai se encaixar aqui no da protocooperação. Por quê? Porque o carrapato, ele é um ectoparasita, então ele prejudica a capivara. Então, no momento que o gavião retira esse carrapato da capivara, ele beneficia a capivara, ao tempo que se beneficia porque ele está se alimentando também. Então, o nome desse gavião aqui é justamente em alusão ao tipo de alimentação dele, é o gavião carrapateiro. Ele é visto mesmo sobre as aves, sobre a capivara, ou sobre outro tipo de animal, comendo o carrapato, tá? Mas também a garça branca, se eu não me engano, ela, que é mais comum aqui na nossa região, a gente vê, ela come também os carrapatos do boi, né? Então, às vezes, na margem de rio, que você vê ali o boi pastando, comendo, é comum a gente ver aves associadas a ele, né? Sobre o corpo dele, e elas estão ali se alimentando dos carrapatos do boi. Então, isso é um exemplo de protocooperação. O gavião pode viver arrumando os carrapatos dele em outro canto, até no chão, num outro organismo. Ele não obrigatoriamente tem que viver junto da capivara para isso. E a capivara também vive com os carrapatos dela, né? É ruim ter, mas vive. Não é obrigado ter o gavião, os dois conseguem viver. É diferente do mutualismo que a gente vai ver daqui a pouco. Antes do mutualismo, tem um outro tipo de protocooperação que o pessoal, assim, são casos mais restritos, vamos dizer assim. Não é algo generalizado na natureza, mas existem exemplos, e não são difíceis de serem encontrados. A gente chama de esclavagismo. É um termo que não é facilmente encontrado nos livros de ecologia, mas que você encontra aí pela internet, né? É também chamado de sinfilia. Então, nesse caso, ambas as espécies são beneficiadas. A interação não é também obrigatória, mas o benefício é tão grande que, de repente, você não vê essas espécies desassociadas, mas não é obrigatório. Então, aqui alguns exemplos comuns, eu trouxe um aqui, que é o das formigas com os pulgões. O pulgão, ele se alimenta da seiva, né, de plantas, e a formiga não se alimenta do pulgão. Ela simplesmente, quando ele é novo, ela pode conduzir ele às partes mais tenras da planta, as partes mais novinhas, mais verdinhas, para ele se associar ali e se alimentar. Além de que também ela protege o pulgão de predadores. Então, se vem algum outro inseto tentar se alimentar do pulgão, ela vai brigar com aquele inseto para deixar o pulgão dela de mão. Mas chama de esclavagismo por quê? Porque ela está meio que escravizando ele. Para quê? Para dar alimento para ela. Então, ela com as patas, ela estimula o abdômen do pulgão e ele vai liberar um líquido adocicado, do qual ela vai se alimentar. Então, ela mantém ele meio que sob escravidão, não sei se a gente chama assim, né? Por isso que eu coloco entre aspas aí no slide. Mas ela está protegendo ele, está beneficiando também o pulgão, enquanto ela é beneficiada. Quem também faz isso, outro grupo de formigas que faz isso, são aquelas formigas cortadeiras, e você vê formiga cortadeira levando pedaços de folha. Na verdade, ela não vai comer aquela folha, ela vai levar aquela folha lá para o ninho dela, onde ela vai dar para o fungo, né? Então, tem um verdadeiro mar de fungos debaixo do solo, e ela fica levando comida. Então, o fungo vai decompor aquela planta, ao passo que ele se alimenta, e vai liberar substâncias adocicadas que vão servir de alimento para aquela formiga, né? Então,
pessoal também cita isso como outro exemplo de esclavagismo. Algum comentário, dúvidas ou perguntas? Estão acordados ainda? Professora, mas a formiga, ela come o bichinho? Não, não come. Aí seria predação, né? Ela não come nem a planta, não come nem a folha. Graças a Deus. Quer saber do líquidozinho adocicado que eles liberam, tanto o fungo quanto o pulgão. Ok. Professora, Oi. aí no caso a formiga pode viver sem o pulgão e o pulgão sem a formiga ou eles têm que ficar juntos? Não, vive sim. O risco de encontrar alimento para a formiga é menor e o risco de ser predado por algum outro inseto do pulgão é maior, mas vive. Cada um pode viver. Tanto é que você encontra pulgão em planta sem estar, às vezes, associado à formiga, né? Aquilo ali não é obrigatório. Por isso que é encaixado como protocooperação. Lembrar, tá? Gente, grava isso na mente de vocês. Volta o vídeo 10 vezes para você lembrar disso, tá bom? Protocooperação não é obrigatório. Então, por exemplo, o pessoal chega porque a gente vai ter a prática de interações, né, daqui a pouco, e aí o pessoal chega com borboleta, pousando em flores, e chama aquilo de mutualismo. Mas porque não entendeu o conceito, ou porque encontrou na internet aquilo como mutualismo, tá? Aquilo é protocooperação. Ou, se for dizer que é mutualismo, diga que é mutualismo facultativo, porque elas não vivem obrigatoriamente uma em função da outra. Isso sim é mutualismo, tá? Também chamado de mutualismo obrigatório, porque os organismos estão tão intrinsecamente ligados que um não vive sem o outro, ambos são beneficiados, e a associação é essencial para a sobrevivência das duas espécies. E a gente traz aqui o exemplo dos líquens, tá? Então, tem uma imagem aqui, como que a gente visualiza um líquen vivendo numa rocha ou numa árvore, e aqui como que a gente visualizaria no microscópio. Então, aqui a gente tem as hifas do fungo, englobando uma alga unicelular, uma alga verde. Então, a alga precisa de água para sobreviver, as algas vivem exclusivamente em meio aquático, mas o líquen consegue viver no meio terrestre, né, fora da água. E quem deu essa possibilidade à alga foi o fungo, que oferece água para ela e não deixa ela desidratar. Por outro lado, o fungo é heterotrófico, então ele não faz fotossíntese, ele precisa de matéria pré-existente, a qual ele encontra na associação da alga, que no caso é uma alga clorofícia, e tem os cloroplastos verdes aí, né, e tem clorofila A, consegue fazer fotossíntese e disponibilizar, então, esse alimento para o fungo. Então, assim, você olha uma imagem dessa aqui, você vê que não tem como eles viverem separados. Eles são tão intrinsecamente ligados, que se você tira aqui o fungo ou a alga daqui, acabou o organismo, né? O amensalismo, que é a liberação de substâncias no meio para impedir o desenvolvimento de outras espécies. Também é chamado de antibiose, porque leva à mortalidade do outro organismo, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. As marés vermelhas são liberação de substâncias pelas algas vermelhas, e isso mata peixes, mata outros organismos aquáticos, né? Então é uma forma de antibiose. O eucalipto, ele tem antibiose também, ele libera substâncias que não permitem que outras plantas vivam próximo a ele. Se você olha aqui uma plantação de eucalipto, né, ou essa ou qualquer em outro local, você vai ver que muito pouca coisa germina sob ele, inclusive eles se distanciam uns dos outros por conta, a intervalos regulares, por conta do efeito dessas substâncias liberadas, tanto na raiz quanto na folha. E aqui também eu coloquei a lula,
que consegue liberar uma substância aí no meio, que dependendo de quem seja a vítima, pode também chegar à morte, né? É claro que é uma forma dela se esconder, mas que não deixa de ser tóxico para alguns organismos. Dúvidas, perguntas, comentários? Ok. A competição, como eu falei, também é uma das interações que mais são estruturadoras de comunidade. Competição é o ato de querer alguma coisa que não está em quantidade suficiente, e por isso entrar em algum tipo de disputa com outro organismo. Como eu falei no princípio, no primeiro slide, a competição tanto acontece entre indivíduos de uma população, que é o que a gente chama de intraespecífica, quanto ocorre entre indivíduos de populações diferentes, né? O interespecífico. E aqui, claro, a gente está falando mais focadamente nas interações interespecíficas, né? Então, quando dois organismos querem a mesma coisa, eles podem entrar em competição se essa coisa não estiver em quantidade suficiente para atender a demanda. E a competição interespecífica, como eu falei lá no exemplo do neutralismo, quando está havendo competição, uma das primeiras coisas que vai ser afetada é a fisiologia, em especial a fecundidade ou a reprodução. Então, o organismo, se ele não tem um investimento energético para a competição, se ele não tem uma reserva energética para a competição, ele vai acabar tendo que desviar, no momento da competição, parte da sua reserva energética para isso, aliás, parte da sua energia para isso, e vai, lógico, que reduzir isso de algum canto. O primeiro lugar que é reduzido, de fato, é a fecundidade, seguido pelo crescimento, seguido pela própria sobrevivência. Se a intensidade da competição for muito forte, o organismo acaba não sobrevivendo, né? E essa competição, ela pode se dar por exploração ou por interferência, que a gente vê mais aí para frente, tá? A competição, ela pode se dar por espaço, dois organismos podem disputar espaço. A competição pode se dar por alimento, né? Por exemplo, numa carcaça de animal morto, você pode encontrar urubus e outras aves de rapina ali disputando aquela carcaça. A competição pode se dar por luz, lógico, entre as plantas, pode ser por dejetos, pode ser por outros tipos de objeto, de desejo do organismo, de necessidade do organismo que não estejam numa quantidade suficiente. Se a competição, a gente já viu que na natureza é necessário haver equilíbrio. Nada que seja intenso demais é bom para a comunidade e nem que seja leve demais é bom para a comunidade, né? Então, se a competição for intensa demais, ela vai influenciar na estrutura da comunidade, forçando a espécie a migrar, quem sabe, ou matando uma outra espécie, né? Matando não, né? Levando à morte outra espécie, ou até mesmo fazendo com que o nicho mude, a espécie mude de nicho. Então, preste atenção aqui, ó. Se vai haver competição, o que pode acontecer com a espécie mais fraca? Vamos lá. Primeiro, ela pode ficar, competir e morrer. Segundo, ela pode abandonar aquele espaço e realizar o nicho dela em outro canto. No caso, o nicho espacial, né? O habitat dela, para outro canto. Ou ela pode ficar e mudar o nicho dela. Por exemplo, se ela compete por alimento, então ela pode ficar e buscar outra forma de alimento, ou ainda que seja a mesma fonte, mas utilizar uma outra parte. No caso, duas espécies que competem porque elas comem as folhas de uma determinada árvore. Então, se a espécie mais fraca quer ficar naquele local, não quer mudar o hábitat dela, ela tem que mudar o nicho dela, se alimentando de uma outra parte da planta. Então, ela não vai mais competir por folha, ela vai, sei lá, se alimentar de raiz, vai se alimentar do fruto, da flor, enfim, né? Então, são essas três possibilidades, isso é questão de prova, tá? Que acontecem diante da competição.
Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões? Convites para comer pizza? Ok, sabia. Nessa última parte, então, ninguém quer mesmo. Aí, vamos lá. Dois organismos que sejam muito semelhantes, eles não podem viver no mesmo ambiente. Tem que mudar alguma coisa. Se eles tiverem a morfologia muito similar, possuírem os mesmos hábitos, morarem no mesmo espaço, vai dar competição. Vai ter competição. Então, uma das formas aí é a alteração em alguma parte desse nicho dele. Ou até mesmo na própria morfologia, para não haver competição. Vou passar. Nesse sentido, eu trago essa imagem aqui porque a competição ela tem muito a ver com nicho. Competição se dá quando os nichos são semelhantes. Ou quando há sobreposição de nicho. Não toda, talvez em alguns aspectos. Então, eles vão competir somente em alguns aspectos, né? Então, a gente tem aqui duas imagens mostrando a largura do nicho de 3 espécies. Então, você vê aqui a espécie 1, o nicho dela. Esse aqui o nicho da espécie 2, esse aqui o nicho da espécie 3. A gente tem 3 nichos estreitos. A largura do nicho aqui são nichos estreitos. E eles pouco se sobrepõem. Você vê que aqui nessa partezinha aqui, a espécie 1 se sobrepõe com a 2, e aqui a 2 se sobrepõe em alguns pontos com a espécie 3. Lembrando que isso aqui pode ser um recurso, pode ser um habitat, né? Pode ser, enfim, qualquer parte do n-dimensional, tá? Qualquer parte do multidimensional do nicho delas. Bom, agora veja aqui... Oi. Professora, em relação aos seres humanos e esses insetos ou bichos peçonhentos que aparecem, geralmente mais em áreas rurais, é considerado como competição entre essas duas espécies, ou seja, os humanos e esses outros bichos, ou pelo habitat ou não? Então, acho que na primeira aula eu comento sobre isso, que a ecologia humana é uma coisa assim bem diferenciada dessa ecologia que a gente aborda aqui. Tanto é que a gente não traz exemplos de relações, de populações, de comunidades humanas, né? A gente não aborda isso, porque é algo completamente diferente, porque o homem ele tem a capacidade de mudar o seu nicho para se adaptar, né? Mudar, assim, o ambiente, né? Então, se está quente, o homem consegue fazer um ar-condicionado, se está frio, ele consegue fazer um aquecedor. As espécies elas têm que mudar a fisiologia, a morfologia dela, ela não pode mudar o ambiente, ela tem que se mudar, mudar as preferências dela em relação ao nicho, né? Aí, no caso dos insetos e humanos, então, o primeiro ponto é esse: o humano é tudo diferente, né? A ecologia é completamente diferente. E talvez tentando responder a pergunta, né, que a pergunta já é não, mas fazendo um comentário sobre isso, não haveria competição, né? Não, ou seria algo completamente injusto, né? Por exemplo, o cupim, você faz uma casa e a casa dá cupim na madeira da sua casa. Então, eu vou dizer que o cupim e o humano estão competindo? Não, o cupim morava ali, o homem foi lá, destruiu o ambiente dele e fez a sua casa, né? Simplesmente ele altera o ambiente para as suas necessidades, para as suas vontades, coisa que a imensa maioria dos organismos na natureza não fazem, né? Não faz. Tá? Então, assim, não tem competição entre humanos e qualquer tipo de animal. Tem humano-humano, né? Mas com qualquer outro tipo de competição, a não ser num caso que o cara esteja no meio da selva, morrendo de fome, aí tem uma onça e uma galinha, e o cara quer comer a galinha e ele vai ter que brigar com a onça, né? A não ser nesses casos assim que são realmente fora das realidades, né? Seria a exceção.
Mas a condição atual do humano, a gente não pode dizer que existe competição entre eles e qualquer outro animal que exista. Só concluindo aqui, você está vendo aqui a largura do nicho de 3 outras espécies. Ou se essas espécies não tivessem esse nicho mais estreito, fosse um nicho mais largo. Você vê que essas 3 espécies estariam sobrepondo aspectos do seu nicho e as 3 iriam competir. Então, aqui a competição é muito menor. É só isso aqui. Pode ser algum aspecto do nicho, né? Aqui não, a competição é grande e é entre as 3 espécies. E aí, Gauss, já em 1932, observando aí um experimento que ele fez, ele propôs o princípio da exclusão competitiva, que diz que se 2 ou mais espécies competem por recursos e esses recursos são limitados, mas mesmo assim a espécie quer brigar, uma delas fica e a outra ou as outras vão ser extintas, tá? Esse é o princípio da exclusão competitiva. São 3h30. Não deve faltar muito, mas também ainda deve demorar aí uns 20 minutos, talvez. Querem continuar ou querem dar uma pausa? Continua. E os Pode demais, continuar. tranquilo. Por outro lado, se tem 2 espécies coexistindo num mesmo ambiente e você observa essas espécies e diz assim, nossa, essas espécies seriam potencialmente competidoras, porque a morfologia delas é muito parecida, elas estão no mesmo habitat, mas se elas estão coexistindo, é porque elas diferenciaram o nicho delas, né? O nicho realizado delas, em algum aspecto, foi diferenciado, porque se tem competição, se a competição se acirrar, alguém fica e alguém vai embora, tá? É como fazer um concurso para, sei lá, para técnico administrativo da UFP. Tem 30 vagas, 50 milhões de inscritos. 3 mil inscritos para 50 vagas. Bom, vai ter uma competição aí, mas só tem vaga para 50. Só 50 vive. Os outros 2 mil, quanto é? 3 mil, de 50, 2.950 vão morrer no concurso, né? Então, competição é assim, alguém fica com a vaga e quem perde, tchau. Ou vai embora, ou fica e morre, ou fica e muda o nicho, tá bom? É uma coisa para a gente aprender, não é para decorar. Esse aqui é o princípio de Gauss. Foi através desse experimento que ele teve a ideia da exclusão competitiva. Isso aqui também é questão de prova aí do ensino médio. Isso aqui vocês já viram, alguém já deve ter tido contato com esse experimento aí, né? O que ele fez? Pegou 3 frascos de farinha. Num ele colocou o paramécio caudatum sozinho, no outro ele colocou o paramécio aurelia sozinho, e no terceiro frasco ele colocou uma população de paramécio caudatum e aurelia no mesmo frasco. Ou seja, a gente tem cultura isolada do caudatum, cultura isolada do aurelia e cultura mista do caudatum com aurelia, tá? E aí ele olhou aqui, observou o que estava acontecendo ao longo de 18 dias e foi registrando o tamanho da população ao longo desses dias. O que ele observou? Aqui para o paramécio caudatum. Ele viu que sozinho o paramécio caudatum viveu bem aí ao longo dos dias de experimento. Sozinho o paramécio aurelia viveu também bem ao longo dos dias de experimento. Porém, em cultura mista, o paramécio aurelia conseguiu sobreviver até os últimos dias do experimento. Mas o caudatum acabou desaparecendo, morrendo, no 16º dia do experimento. E ele viu que isso era por competição.
o paramécio Aurélia deslocou, matou, né? Matou a míngua, né? Não deixou na competição o Caudatum sobreviver, tá? E uma coisa para vocês pensarem é por que, aliás, quem é que vai ganhar a competição? Eu posso botar qualquer exemplo na prova e perguntar quem é que vai ganhar a competição, inclusive aqui. Por que o Aurélia ganhou a competição e não foi o Caudatum? Esse é um princípio, tá? Que está envolvido em toda exclusão competitiva. Por que Aurélia foi quem ficou e não Caudatum? Esse mesmo princípio aqui está lá naquela aula de nicho, de condições e recursos, falando dos peixes salmonídeos, salvelinos, né? Dos salvelinos, Malma e o Leucomenes. É a mesma coisa. E aí, alguém se arrisca a dizer? O meio era mais favorável para a Aurélia? Não, era o mesmo meio. Os dois estavam no mesmo. Quantidade de indivíduos? Sim. A quantidade de indivíduos de Aurélia era maior do que a de Caudatum. E isso, na verdade, isso é uma consequência, né? O que mostra é que ele está melhor adaptado ao ambiente do que Caudatum. Porque a gente já viu, se a condição está estressante, a primeira coisa que vai afetar é... Reprodução. É o quê? Reprodução. Você vê aqui 64 indivíduos, né? Quando ele vivia sozinho, 105 indivíduos. Então, aqui ele está muito mais adaptado, vamos dizer assim. A Aurélia está mais adaptada do que Caudatum. Logo, se ele está mais adaptado, quem vai embora na competição é o Caudatum. Tá? E isso acontece sempre para o princípio de exclusão competitiva. Dúvidas, perguntas ou comentários? Ok, como eu falei, a princípio existem dois tipos de competição, por exploração e por interferência. Competição por exploração é uma competição indireta. Acontece nas plantas, por exemplo. Então, à medida que a planta está absorvendo água, essa água está menos disponível para as populações ou para os indivíduos nas proximidades. Então, vai haver competição por água, mas não é uma competição direta. É uma competição por exploração. Diferente da competição direta, que é por interferência, onde há uma disputa direta pelo recurso. Então, no caso aqui dessa imagem, era um gafanhoto brigando por uma carcaça de outro gafanhoto morto com formigas. Né? Então, as formigas tentavam levar a carcaça do gafanhoto e esse outro gafanhoto queria também pegar a carcaça do morto. E aí tinha hora que... é um vídeo, eu não tenho mais esse vídeo, ficou só a imagem. Tinha hora que as formigas subiam e começavam a morder o gafanhoto vivo, e aí ele pulava e deixava a carcaça ali, mas tinha hora que ele ia atrás lá e ficava nessa disputa. Né? Então, muitas competições são por esse embate direto. Dúvidas? Ok. Algum comentário? Vamos então para a última interação e depois só engenheiros ecológicos e espécies-chave. Então, a facilitação é a interação mais recentemente descoberta. Se você olhar aí os conceitos dela, elas vêm aí de 1991 para cá, né? 2003, 2007. Até agora ela só está descrita para plantas, não é descrita facilitação animal-vegetal, nem animal-animal, só planta-planta, tá? É uma interação positiva para os organismos associados, porque eles são beneficiados,
mas a planta que a gente chama de, assim, no inglês é nursing, ou enfermeira, né? A planta enfermeira, que é a planta, vamos dizer assim, cuidadora das outras plantas, né? Então, para ela, é zero. Ela simplesmente é neutro. Ela simplesmente está vivendo. E no existir dela, ela acaba beneficiando com nutrientes, com sombreamento, com a maior umidade, com menor temperatura e beneficiando outras espécies, possibilitando o surgimento e desenvolvimento de outras espécies. Então, é uma interação positiva entre o organismo e pelo menos um dos participantes é beneficiado e não há dano algum para nenhum dos dois. Sendo que a espécie enfermeira aumenta a sobrevivência e o crescimento de uma outra ou de outras plantas. E isso acontece prioritariamente em ambientes com condições, eu não diria nem extremas, né? Até eu coloquei aqui extrema porque foi um conceito de Callaway, mas em condições estressantes. Baixa umidade, temperatura alta, elevada incidência de radiação solar, solos pobres em nutrientes. Então, nesse sentido, a planta pode acabar virando uma facilitadora e possibilitando o desenvolvimento de outras. Então, aqui, uma planta chamada de pau-ferro do deserto. E se vocês repararem, aqui na influência da copa dela, está verde, né? Tem outras plantas que estão se beneficiando. E onde não há copa da árvore, nesse solo mais descoberto aqui, não tem essas herbáceas que estão aqui sob a copa dela. Então, nesse sentido, a planta enfermeira, ou nurse, ou a facilitadora, está beneficiando com condições e recursos essas outras plantas sob a sua copa. Então, aqui foi uma pesquisa que a gente fez na Serra das Almas, buscando verificar o potencial de facilitação de duas espécies vegetais. Essa copa aqui, essas folhas aqui, são do mufumbo, então a gente trabalhou com mufumbo, e aqui a jurema, tá? Acho que aqui é jurema preta. E o que a gente fez? A gente contou quantas espécies tinha sob a copa e quantos indivíduos tinha sob a copa de cada uma dessas árvores. A gente selecionou algumas árvores e contou ali na copa dela quantas espécies tinha e quantos indivíduos tinham. E aqui a gente fez o gráfico dos resultados. Então, sob a copa do mufumbo, tinha uma densidade de indivíduos aí mais ou menos de 0,5 indivíduos sob a copa do mufumbo. Enquanto da jurema tinha uma média aí de 0,2. E de espécies, a gente encontrou uma média de 5 espécies sob a copa do mufumbo e sob a copa da jurema uma média de 2 espécies. Ou seja, o mufumbo teve um potencial de facilitação maior do que a jurema. E isso fica bem claro quando você observa a forma da copa. O mufumbo, aqui o mufumbo, ele tem uma folha mais grossa, ele impede mais a incidência de radiação solar, tem mais potencial de manutenção de um microclima, de uma umidade maior do que aqui a jurema, né? A jurema que tem, a copa dela não é fechada, é aberta, então ela modifica menos o microclima. Então a gente encontrou esse potencial de facilitação maior sob a copa do mufumbo e da jurema. Sobre facilitação, ficou entendido? Tem alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês queiram fazer ou algum comentário? Deu para entender tranquilamente? Sim. Ok. Já ouviram esse termo? Engenheiros ecológicos? Professora, Oi.
Só antes de entrar nesse tema aí, tem alguma diferença entre mutualismo e simbiose? A interação? Mutualismo é o nome da interação, tá? Simbiose não é interação, significa viver junto, tá? Vem desses termos símbios, que quer dizer juntos, tá? Viver junto. Entendeu a diferença? Entendi. Pronto. Valeu. Simbiose não é interação, tá? O nome da interação é mutualismo. Mutualismo é interação. Ok, então, sim, voltando para cá. Já ouviram falar em engenheiros ecológicos? Será que são aqueles caras que constroem casas ecológicas? À base de garrafas PET, à base de materiais reciclados? O que vocês acham? Não. Ok, então vamos entender. Não ouvi falar. Hã? Vamos entender o que são engenheiros ecológicos. Então, na natureza, existem alguns animais que modificam a estrutura física do ambiente. E isso gera heterogeneidade, permitindo novos colonizadores. Ela cria nichos, cria microambientes que possibilitam a ocorrência de outras espécies, o que vai influenciar, lógico, na riqueza em espécies da comunidade. Então, quem são os animais ou organismos considerados engenheiros ecológicos? Então, os animais fossoriais, que são aqueles que cavam túneis, as marmotas, os tatus. Professor, o João de Barro é considerado um engenheiro ecológico? Não. A não ser assim, mas eu acho que nem acontece isso. Se, quando ele deixasse a casa dele, outros organismos viessem morar ali, entendeu? Mas o João de Barro, ele só faz a casa para ele. Agora, eu não sei também se tem alguma pesquisa que mostre que, nesse sentido, quando ele saísse da casa, ela serviria de abrigo para outras espécies. Aí, se isso for comprovado, aí tudo bem, aí a gente pode dizer que é. Mas se não, não. Tá bom? E eu ainda não li sobre isso. Tá certo. De nenhuma pesquisa que mostre... Assim, eu não li, né? Não estou dizendo que não tem. Eu não li nenhuma pesquisa que mostre eles como moradia, a casa como moradia para outros. Mas, então, os porcos-espinhos, esses animais que fazem alterações no ambiente, né? Os tatus que cavam, ou outros animais que fazem esses túneis, que são cavadores, ali eles geram um ambiente para cobras, para esconderijos de lagartos, para aranhas morarem, né? Então, assim, eles geram um ambiente para outras espécies poderem... Não, para que acaba gerando outras espécies. Também construtores de montículos, como é o caso das formigas e os cupins, né, aqueles cupizeiros, também tem essa mesma linha de raciocínio. Quando o cupim acaba saindo dali, serve de abrigo para aranhas, para outros tipos de insetos, para répteis, né, talvez até para algum tipo de anfíbio. Então, eles acabam gerando ali construindo uma moradia para outros organismos, né? Por isso que se chama de engenheiros, né? E também os carnívoros, quando eles modificam o solo ao se mover ou cavar, ou até mesmo quando eles botam as fezes deles ali, eles geram heterogeneidade no ambiente e permitem outras espécies se alimentarem ou viverem naquelas modificações que eles fizeram. Então, aqui tem uma pesquisa que foi publicada na African Journal of Ecology, mostrando o potencial dos elefantes como engenheiros ecológicos. Tá?
Então, assim, os elefantes, eles causam muita variação no ambiente. Derrubam árvores, arrancam arbustos ou ervas, eles cavam buracos, eles arrancam a grama do chão, dependendo da umidade do solo, o peso dele acaba gerando micropoças no ambiente que ali permitem alguns micro-organismos, algumas larvas se estabelecerem, né? Ou de girinos ou de insetos. Ou de anfíbios ou de insetos, né? E essa pesquisa, ela comparou locais, a riqueza em espécies de anfíbios, onde havia elefantes, e locais intactos, onde não havia elefantes. E eles observaram que havia 18 espécies de anfíbios nos locais danificados pela passagem dos elefantes, e que apenas 8 tipos de anfíbios nos locais onde não tinha o elefante passado, né? Então, mostrando aí que as alterações feitas no ambiente pelos elefantes geraram nicho, geraram habitat para outras espécies, o que acabou aumentando também a riqueza em espécies nesse local. Dúvidas sobre engenheiros ecológicos? Perguntas? Considerações? Não. Mas só gera. Tem casos que gera desvantagem, né? No caso, aí do anfíbio aumentou o número de espécies, não poderia ter diminuído também, certo? Não, então, o benefício é exatamente esse, é ter permitido nicho para que mais espécies viessem viver ali. Beneficiou aumentando o número de espécies de anfíbios, enquanto os locais intactos, que o elefante não havia passado, só tinha 8 espécies de anfíbios. Então, eles geraram um ambiente propício para mais espécies de anfíbios se estabelecerem. Entendeu? Não seria algo ruim, seria algo bom, porque... Mas eles só geram benefícios, engenheiros, no caso? Então, esse é o conceito, né? A modificação que ele faz gera habitat, gera nicho para outras espécies se abrigarem. Eles não são tipo destruidores de ambientes, né? Eles são construtores de ambientes, eles são engenheiros ambientais. Eles fazem casa, moradia para outros. Eu não vejo o lado negativo, né? A não ser, no caso dos elefantes aí, por serem tão grandes, pode ser que ele destrua aí o hábitat de algum outro grupo de espécies que não foi contemplado sei lá, de repente as formigas, pode ser que eles prejudiquem com o pisar deles, né? Mas nem por isso eles deixam de ser engenheiros, ou o prejuízo seria por eles serem engenheiros, mas simplesmente pelo tamanho deles e pelos hábitos deles, né? Ok? Vamos aqui para a última parte, que são as espécies-chave, também chamada de trapezóide ou espécie pedra-angular. É uma espécie fundamental na comunidade, na teia, na cadeia alimentar. E se você retira essa espécie, a cadeia toda sofre grandes mudanças, né? Então, é uma espécie cuja remoção produz um grande efeito na teia alimentar, como extinção ou forte mudança na densidade de outras espécies que pertencem a essa teia. E, normalmente, o impacto da retirada da espécie-chave é desproporcional à quantidade de indivíduos que existe, ou seja, é uma espécie com poucos indivíduos, mas que a sua retirada acaba produzindo um efeito em cascata aí muito grande sobre os outros elementos da teia, sobre os outros componentes da teia. A princípio só se referia a predadores, mas também já sabe que se encontra em outros níveis tróficos e inclusive entre vegetais. Tá? Então aqui trago um exemplo
São mais alguns conceitos, mas está tudo dentro do que eu já falei. Um exemplo aqui de uma espécie-chave. Então, a população de lontra não é uma população muito grande, né? A lontra, ela se alimenta de ouriços, e os ouriços se alimentam de kelpis, e os kelpis são algas que servem de alimento, de abrigo e de local de reprodução para muitas outras espécies, tá? Então, aconteceu aí um derramamento de óleo. Mona Pereira, você pode desligar seu microfone, por favor? Então, devido a um vazamento de óleo no Alasca, a população de lontras foi reduzida em 50%. Então, as lontras se alimentavam dos ouriços. Se as lontras diminuíram, o que aconteceu com os ouriços? Aumentaram. Os ouriços comiam os kelpis. Se aumentou a população de ouriço, o que aconteceu com os kelpis? Diminuíram. Diminuíram a população. Isso. Se diminuíram os kelpis, mexeu em todas as outras espécies que são associadas a eles, né? Quer sejam peixes, quer sejam crustáceos, enfim. Quem se alimente dele, quem o utilize como abrigo, quem o utilize como toca, como espaço para nidificação, enfim. Todas essas espécies foram afetadas. Então, o fato de se reduzir em 50% a população de lontras causou toda uma cadeia de eventos, de consequências, que se reproduziu pela teia alimentar, né? Com efeitos não apenas na teia, no sentido de quem se alimenta de quem, mas até aqueles que utilizam a espécie para outras finalidades, como eu já citei, né? Então, essa é uma espécie-chave para manutenção. Um outro exemplo também, tem um videozinho que eu costumo botar, mas eu não vou colocar aqui, eu estou lembrando aqui, eu vou colocar só o do sapo, para exemplificar aquela questão dos predadores presas que evitam seus predadores. Há um vídeo também que circula aí pela internet, não vou lembrar o nome do vídeo agora, como os lobos mudam o curso dos rios. Tá? Depois, se alguém quiser, pode procurar esse vídeo na internet. No Parque de Yellowstone havia muitos lobos, e os lobos desapareceram. Os lobos mantinham a população de cervos, que são herbívoros, em controle. Quando os lobos desapareceram, os cervos se multiplicaram, comeram toda a vegetação da margem do rio, levaram ao desaparecimento de várias espécies e mudaram até mesmo o curso do rio, porque não tinha vegetação no leito. Bom, os lobos foram reintroduzidos no parque e toda a fauna foi modificada com essa entrada, porque eles mantiveram os cervos sob controle, permitiram doninhas, texugos, ursos, falcões e outras espécies virem se alimentar no local. Então, assim, os lobos são espécies-chave no ambiente que vive. Então, assim, esses dois exemplos que eu estou trazendo aqui são do predador como sendo a espécie-chave, tá? Mas, no próximo exemplo, a gente vai ver aqui, como eu falei, tem também espécie-chave no reino vegetal. Essa espécie aqui, de Malpighiae, que é chamada de Bissonima crassifolia, uma Malpighiaceae, na verdade, Malpighiae não. Malpighiae é o gênero. Aqui é do gênero Bissonima, da família Malpighiaceae. As flores delas são fundamentais para a alimentação dessas duas espécies de abelhas, do gênero Centris e do gênero Epicaris. Então, quando atrasa a floração da Bissonima, ou a floração é reduzida, essas espécies elas não conseguem se reproduzir e a população delas declina, né? Então, assim, é uma espécie-chave para
essa teia, né? E talvez para outras espécies, é porque esse é um artigo e o artigo só verificou o efeito dessa espécie sobre essas outras duas, mas lógico, né? É bem possível que outras espécies estejam associadas também e que sejam afetadas. E daí você vê aqui, é porque o estudo também não continuava, mas outras espécies que possam ser polinizadas por essas duas aqui, outras espécies vegetais, podem não ter também sua floração em função do desaparecimento dessas duas espécies. Então, nesse sentido, a malpigha é uma espécie chave. Bom, essa era a parte do teórica. Alguma dúvida ou alguma pergunta sobre qualquer momento da aula? Rapaz, até tem, mas é tanto que vou assistir de novo. Certo, mas se tiver algum que queira compartilhar, assim, porque o momento que eu posso responder, né, é agora. E quando você for assistir de novo, vai ficar dúvida e eu não vou ter como responder mais. Se lembrar de alguma coisa, pode perguntar, né, se tiver alguma dúvida. Não? Então tá bom, peraí. Vou encerrar.